Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento. Se liga na mídia, aprofundamento esse que vocês escolheram e que eu estou à frente do nosso componente de número 3. Acompanhem comigo, jornalismo e inclusão dos esportes, práticas e experimentações. Análises sobre coberturas jornalísticas. Hoje, iniciando a nossa atividade integrada de número 3, nossa aula de introdução. Então é isso, na última aula tivemos aí, falamos sobre fotoreportagem, também finalizando a atividade integrada 2 e pudemos aí preencher uma planilha com as atividades estudadas na atividade integrada 1 e também na atividade integrada 2. Hoje iniciamos a 3 com novas expectativas, com novas projeções, com novas atividades. Espero que a gente tenha muito sucesso aí nessa atividade 3 e vamos lá, bora estudar mais um pouco. Aí a habilidade para vocês, né, da atividade 3, no nosso mapa, a habilidade do nosso componente, né, exclusivamente, ela se mantém a EMIFLGG01. Então agora eu vou retomar, assim como nós estamos iniciando uma atividade integrada nova. Investigar e analisar a organização, o funcionamento e ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas e em movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. A habilidade da formação geral básica, EM13LGG501. Então, tudo isso está também no nosso mapa. E aí vocês podem dar um print e verificar também essa habilidade, né, da nossa formação geral, mas ela toda tem essa nossa contextualização. Daqui a pouco a gente encontra também ali no finalzinho da 3 a questão dos processos criativos, lembrando que o nosso eixo estruturante é o de investigação científica, mas outros eixos também aparecem aí em meados das atividades. Mas como eixo estruturante principal aí desse nosso componente, dessa atividade, a gente tem investigação científica também, tá? Antes de eu anunciar aqui os objetivos, eu digo que eu não estou sozinha. Eu estou agora com o Helder, o nosso intérprete de Libras, e daqui a pouquinho também com a Flávia, aí pra gente participar junto dessa aula inaugural da atividade integrada 3. Farei a minha autodescrição. Eu sou a professora Mara, tenho 1,68 m, estou com o cabelo solto, hoje estou usando meu óculos, uso uma blusa branca com listras aí rosas, umas listras meio, elas não são uniformes, elas têm umas curvas, calça jeans, tênis branco atrás da bancada aqui, né, do nosso estúdio, e atrás eu tenho alguns objetos que nos remetem aí às questões jornalísticas. Então eu tenho livros, microfone, um micro-ônibus, um troféu. Na bancada tem o meu material, o meu mapa, minha caneca, e eu estou sentada também sobre uma banqueta amarela. Então vamos lá, continuando aqui, eu tenho os objetivos para falar para vocês. Então, criar momentos para que os estudantes compartilhem a observação dos canais que estão seguindo em grupos de trabalho. Utilizar perguntas norteadoras para o encaminhamento das reflexões e observações. Conhecer o trabalho feito por estudantes sobre gêneros no esporte, preconceito, entre outros. Então aí no final, uma surpresa para todos vocês, um trabalho muito bacana que eu consegui trazer aqui de tudo isso que a gente vem conversado, um resuminho aí muito legal, mas como expectativa, vamos deixar para o final. Então vamos lá, o nosso resumo, a agenda aí para vocês.
A gente está entrando na atividade integrada 3, tá? Então é a nossa aula de introdução número 1. Então vamos lá, deixem isso anotado. É super importante vocês nunca esquecerem dos nossos registros. Eles podem ser escritos, como também em formas de vídeos, de todas as aulas que vocês têm feito, das participações de vocês. Todos os registros são importantes porque eles vão agregar também lá apresentações finais do nosso semestre. Então vamos lá, compartilhando informações e observações, né? Visto que vocês já estão aí na metade, praticamente um pouquinho mais da metade de toda essa trajetória, né, do nosso componente aí da nossa unidade 1, na verdade, a unidade inteira em que a gente se empenha, e eu e mais os outros professores, para completarmos aí o Se Liga na Mídia. Então a gente vem assim, pensando que essas questões, elas vão dar base para um bom desenvolvimento aí dessa atividade, que a gente vai falar um pouco mais sobre os observatórios das modalidades, mas os observatórios da imprensa no modo geral. Todas as questões que nós já conversamos até agora, né? Questões aí envolvendo quem mais aparece e quem menos aparece. A gente vem lendo aí nas últimas aulas textos jornalísticos fantásticos, inclusive nos últimos ele falava mais ainda da mulher aí no esporte. Então, é momento da gente começar a observar a imprensa e o que ela traz acerca desses textos, desses indivíduos, dessas modalidades esportivas, mas começar, né, fazer comparações entre eles. Vocês já estão estudando com o professor Mauro Marcel sobre Observatório de Imprensa Internacional, ouviram também com o professor Mauro Farias, ali na atividade 2, sobre o Observatório de Imprensa, e a gente volta a falar aqui também sobre essa questão do observatório, que ela é bem importante. O quão nós devemos investigar e ler sobre uma mesma modalidade, por exemplo. Será que um determinado veículo apresenta essa modalidade de uma forma diferente do outro? Existem diferenças? Isso, particularmente, vocês já estudaram nos outros componentes, como eu já citei, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele aqui também, agregando aí a união dos nossos componentes. Tá certo? Então vamos lá, acompanhem comigo aí no slide. Por exemplo, uma das questões que vocês devem pensar e buscarem aí também no observatório de vocês. Quais são as modalidades esportivas que vocês estão acompanhando? Então, primeiro que vocês precisam pensar em um registro, então um momento de reunir todo o grupo, e aí? Vocês estão fazendo isso de forma individual? Vocês estão fazendo isso naqueles grupos que já se formam para as atividades? Quais modalidades esportivas você vem acompanhando, tá? Então vocês vão relatar e descrever aí nos registros de vocês as modalidades esportivas. Legal seria se vocês pudessem estar juntos para elencar um número bacana e a quantidade que vocês já têm de modalidades esportivas, até mesmo para saber se vocês estão em busca de investigação científica das mesmas modalidades, de modalidades diferenciadas. Então, essa introdução aí nos fará um resgate e colocará as coisas também aí num caminho, porque a gente vai usar muito esse observatório de vocês. Continuando aí, vocês vão relatar sobre a modalidade com seus colegas. Então, podem voltar aqui comigo. Primeira coisa, vocês podem usar aí roda de conversa ou a formação que vocês escolherem. Vocês vão pensar nas modalidades que você já tem pesquisado. Depois, você vai relatar para os colegas da sua sala as modalidades que você escolheu. Então, cada um da sua forma, né? E aí começar a pensar, por exemplo, nessa terceira questão aí. Essas modalidades têm a mesma projeção entre os sexos? Podem voltar aqui comigo. Então, vocês elencaram aí, fizeram uma seleção, apontaram as modalidades
estudadas, observadas, pesquisadas por cada um de vocês, ou de forma individual ou de forma em grupo. Vocês precisam ter uma lista com essas modalidades. Segunda fase aí, para a gente seguir aqui nas nossas aulas seguintes. Você vai relatar ali brevemente para os seus colegas como é essa modalidade que você escreveu. Então, pense na questão do registro. Você pode falar aí, nesse bate-papo com o colega, sobre a modalidade, relatar a modalidade para ele, mas também pode ir aí junto com o professor de vocês, pensar numa elaboração mais ampliada aí dessa modalidade de uma forma escrita. Podem começar, quem sabe, montar textos jornalísticos também sobre essa modalidade. Seria um exercício bem bacana, pensando aí num projeto de vida. Então vamos lá. E aí já pensar dessas modalidades que vocês fizeram seleção, tá certo? Elas têm a mesma projeção quando nós lidamos com o sexo dos participantes. Aí então vamos lá. O masculino e o feminino, eles são projetados, as modalidades femininas e masculinas, elas são projetadas da mesma forma. Vocês viram que de uma série de nomes listadas, vocês já conseguem melhorar e aperfeiçoar aí o estudo dessas modalidades? Então é isso. Vocês até aí, então, tem 3 tarefas simples que devem ser feitas em grupo, mas expondo se você fez de forma individual ou coletiva. Acabou por aí? Não. Nós vamos pensar em outras questões norteadoras para a gente ter essa formatação de registro bem bacana. E vocês vão começar a perceber que cada vez mais nós vamos elencar alguns assuntos esses que nós vamos trabalhar aí ao longo da atividade 3. Tá? Eu vou depois, mais no final da aula, fazer uma trajetória do que a gente tem de aula de introdução, do que nós teremos de aula de desenvolvimento, de que nós teremos aí como sistematização. Então vamos lá, vamos passar para uma próxima questão que será bem norteadora e nos ajudará aí nesse quesito. Caso tenha acompanhado uma modalidade paralímpica, como é a cobertura jornalística dessa modalidade? Então, podem vir aqui comigo. Dentre as que vocês elencaram, existem modalidades paralímpicas. Então, é vez desses estudantes terem voz aí, nesse debate, nessa conversa em grupo, nessa roda de conversa de vocês. E aí, vocês vão poder apontar para os demais colegas. Então, eu estudei bastante mesmo, por exemplo, sobre o futebol de 5, mas eu também vi sobre o goalball. Tá, por exemplo, o goalball, ele aparece de forma jornalística, de uma forma igualitária aí nos meios de comunicação? Em relação a esse observatório de imprensa que deve ser feito, eles retratam essa modalidade paralímpica de forma diferenciada? Esses veículos, eles são tendenciosos dependendo da modalidade? Então a gente agora, segunda série, vai começar a deixar assim essa nossa conversa, essas nossas reflexões com um ar mais maduro, né? Nós já fizemos toda uma observação mais simples sobre as modalidades e é hora da gente começar a estudar realmente essas modalidades e essas questões nos levarem a questões pertinentes que são discutidas não só aqui, por exemplo, na minha aula, não é só discutida na aula dos professores do Centro de Mídias, elas devem ser discutidas em todas as escolas, em todas as instituições, porque esses assuntos eles são gerados aí para o mundo, né? A gente vê no nosso dia a dia muitas das questões dessas que eu já tenho apontado aqui. Então essa diferença entre as modalidades masculina e feminina, por exemplo. Por quê? A gente já conversou bastante também sobre isso. E aí, questão da modalidade paralímpica. Então, por que não tem mais destaque? Porque tal veículo, apresenta a modalidade com mais ênfase e outro não. Existe uma tendência entre esses veículos jornalísticos? Então, vamos continuar aqui.
Como você compreende a cobertura esportiva dentro do que está aprendendo sobre o campo jornalístico midiático? Você tem ouvido falar em imprensa aí, né, nesse observatório de imprensa, com os outros professores, com os professores de vocês também, mas e agora? A sua percepção, estudante da segunda série, como esse campo jornalístico midiático apresenta para vocês essas modalidades? Então, se vocês tivessem que se apresentar aí na escola para outros alunos, não o das turmas de vocês, alunos que estivessem aí ouvindo palestra de vocês aí na escola sobre o que vocês estudaram agora, o que vocês teriam para falar para eles dessas modalidades esportivas, né? E incluindo aí nesse caso as paralímpicas, porque a gente está falando de uma coisa só. Como você vê esse campo jornalístico midiático? Qual foi sua conclusão sobre tudo que você pesquisou até agora? Né? Então, vocês devem vincular isso, a questão de textos jornalísticos, a imprensa televisiva, a imprensa que você ouve em jornal e em outros canais, outros veículos também, tá? Então, é hora de pensar aí, engrandecendo essas nossas reflexões, tá? Para um estudo maior, mais profundo e para as nossas práticas que vão ser bem bacanas também. Vamos continuar verificando aí essas observações dos canais que vocês vêm buscado. E eu estou aqui. Vamos lá. A abordagem traz informações sobre modalidades considerando ambos os sexos, muito parecida com aquela primeira lá, né? Agora, há equilíbrio na representatividade do universo dos atletas? Aí a gente, podem voltar aqui comigo, a gente tem essa questão mais particular aí, né? Então a gente vai começar a falar de representatividade. Na última aula nós falamos muito dessa questão da representatividade da mulher frente ao esporte, né? O quanto ela engrandeceu, enquanto as mulheres hoje têm destaque, mas a gente tem que pensar na representatividade, não falando só de representatividade feminina, nós temos que pensar em todos os outros aspectos de representatividade. Então a gente vai começar a estudar muito isso. E aí eu já vou entrar no que eu disse que eu ia passar um resuminho ali. A gente vai começar a relatar aí também no desenvolvimento essas questões que a gente encontra ali nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então fica aí como spoiler, vocês já podem começar a buscar, porque a gente vai conversar bacana sobre questão dos direitos, sobre as questões de representatividade, sobre as questões de igualdade, de preconceito, né? Então foi o que eu disse, isso não é só estudado aqui nas nossas aulas do Centro de Mídias, isso aí a gente vê esse estudo aí sendo levantado no mundo, os ODS que são os objetivos, vocês vão ver que não é uma coisa nossa, é super importante a gente levar isso à frente, e aí vocês são os escolhidos, né? Estudantes da segunda série aí para dar o pontapé aí com essa questão toda de representatividade, desses objetivos aí do desenvolvimento sustentável. Outro questionamento. A cobertura é orientada pelo combate ou pela manutenção de preconceitos e estereótipos? Dependendo do veículo midiático que você escolheu, você vê a busca quando se mostra, por exemplo, uma reportagem falando de uma ação preconceituosa contra um jogador, contra uma jogadora, contra um atleta. A mídia, ela se posiciona? Ela não se posiciona? Ela só relata o fato? Eu gostaria muito de ter trazido também, pela falta mesmo de tempo, eu vou deixar isso aí como pesquisa, como trabalho para vocês, porque nós não teríamos o tempo hábil aqui, para que vocês busquem isso. Procurem aí questões que falem de preconceito, algumas reportagens que abordem isso e comecem a fazer essa análise.
Essa reportagem, ela só citou o fato propriamente dito? Ela teve uma intencionalidade de combater essa questão de preconceito? Então vale a pena, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui também nas aulas próximas, as aulas de desenvolvimento, então vai ser bem bacana, até porque a gente passa por isso também na escola, infelizmente. Nós passamos por isso nos clubes, nós vemos os atletas passarem essas questões, muitas vezes nos grandes campeonatos, em Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Se você procurar aí reportagens, vocês vão ver essas questões e elas devem ser abordadas. Ah, professora, mas a gente está falando muito disso, estamos falando muito disso porque nós vivemos isso e a gente precisa combater isso. E como nós combateremos? Com vocês aí na escola. Até porque eu sempre falo, essas aulas são da 2ª série, mas isso não impede que vocês levem essa conotação toda para as demais séries, para as demais turmas de sua escola. Vocês vão ver aqui, quando eu falar do trabalho da professora Ângela, vocês vão ver só o que foi um trabalho, né, feito aqui, levado para outras turmas, algo bem bacana. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Há pontos na modalidade, na cobertura dada no canal que possam gerar alguma intolerância ou preconceito? Então, esse texto jornalístico, esse veículo, ele gerou alguma intolerância e preconceito quando dada determinada situação? Então é muito importante vocês já começarem a falar disso, das questões de intolerância, de questões de preconceitos, os estereótipos também. Tá bom? Então agora a gente está ampliando aí o nosso hall de pesquisa das nossas investigações científicas. Vamos lá, a versão paralímpica, que tem uma perspectiva inclusiva quanto a alguma deficiência, também pode trazer algum tipo de preconceito? Mesmo hoje, a gente está falando aí de 2022, falando muito dessa questão de preconceito, podem voltar aqui comigo, falando muito dessa questão aí de preconceito, né, em relação aos deficientes, tem essa abordagem de preconceito aí, eles mostram essas deficiências de uma forma bem ampla nesses textos jornalísticos. Quando vocês fazem a comparação, vocês veem que esses veículos, eles modificam aí, levam para outro lado essa conotação, a reportagem por si só, ela elenca aí essa questão de intolerância e preconceito? Então, vale a pena a gente focar também nessa questão norteadora. Vamos continuar comigo. A versão paralímpica, que tem perspectiva inclusiva quanto a alguma deficiência, tem e traz algum tipo de preconceito, então foi essa que eu li novamente, ok? Então vamos lá, professor. Então é momento de mobilização aí do interesse da turma, mobilizar mesmo os nossos estudantes a fazerem essa prática, a se reunirem, a fazerem mais discussões acerca disso, porque eu tenho certeza que no fundo a gente acaba, não só a questão de nos sensibilizar, mas é porque a gente vê isso muito presente, a gente vê isso na escola, a gente vê isso no bairro, a gente vê isso nos locais que frequentamos, né? Então quando a gente trata aqui a questão da intolerância, do preconceito, no esporte, a gente não quer que isso fique só no esporte. A gente fala isso aqui porque eu sou da educação física, porque isso está na prospecção aí do nosso componente, mas que vocês, estudantes, precisam levar isso para a vida de vocês, para o dia a dia de vocês, para a sociedade, para a gente ter aí uma sociedade melhor, um mundo melhor. E o porquê não partindo isso quando a gente fala de esporte, que é algo muito bacana, é algo agregador, tá? Então, é por isso que eu tenho insistido bastante também em elencar aí esses pontos com vocês. Para vocês, estudantes, vocês vão realizar um observatório de imprensa, do qual eu já até citei, né? E fazer registros pessoais do que identificam e analisam na cobertura das modalidades. Agora, vejam só que bacana a professora. Já vou começar aqui, vou dar um spoiler aí, já vou mostrar. A professora, podem acompanhar, a professora Ângela Aparecida da Silva, ela é professora também do 6º ano.
e ela assistindo as nossas aulas aqui no Centro de Mídias, que ela assiste, acompanha as aulas aí para a segunda série, ela resolveu fazer um material com o sexto ano. É o que eu digo para vocês, vocês são segunda série, mas vocês podem passar isso adiante. Vocês não só podem, vocês devem passar isso adiante. E olhem só o trabalho que o sexto ano fez, que é fantástico e que assim, eu só me orgulhei, assim como eu tenho certeza que a professora Ângela também ficou muito orgulhosa de ver esse material dela aí feito pelos estudantes. Olhem só as manchetes que eles buscaram, as reportagens que eles buscaram pra gente. Então, olha só, futebol é impróprio para moças. Eles foram atrás de textos jornalísticos de diversos veículos, né? E eles buscaram. Então eu tô falando desse aqui. Eu vou ligar. Eu vou pegar aqui a caneta só para eu deixar aqui, ó. Eu tô lendo aqui essa manchete agora. Futebol é impróprio para moças. Aqui também tem: moças defendem direito de jogar bola. A gente vê ainda pela escrita, né? Pela questão gramatical, que são textos muito antigos. De jornais bem antigos, mas olha só, impedido pela polícia o futebol feminino. E aí fala ordem e organização. As intervenções exigidas pelas massas de autoridades. Olha só, gente, o trabalho que o sexto ano buscou fazer. Eles não são segunda série, mas olha que bacana. Pé de mulher não foi feito para se meter em choteiras. Olha só que legal. Pegaram também jornais bem interessantes. Foram em busca de uma pesquisa bem bacana. Evitemos esse espetáculo degradante. Associação dos antiéticos alunos também repudiaram. Então, olhem só, pessoal, tem mais, ó, impedido pela polícia futebol feminino. Esse aqui eu peguei, mas coloquei a foto de uma outra forma, com mais nitidez também. É o acervo da professora Ângela. Olha só, desigualdade de gênero e a desigualdade continua. Futebol feminino, não vamos mais aceitar a desigualdade. Olha que legal. Mulheres podem jogar a hora que quiserem. Então eu parabenizo todos os estudantes aí do sexto ano. Olha só, gente, lutar pela igualdade de gênero no esporte é fundamental. Perceber que existe uma desigualdade, que não é por habilidade, mas é por gênero. E é o primeiro passo, né? Pensar nessa desigualdade e lutar para que isso não aconteça. Aqui, né, uma foto parada aí para o futebol feminino, algo bem antigo. E é isso, então muito obrigada, professora Ângela, agradeço imensamente aí por esse trabalho realizado, professora que é do sexto ano, então muito obrigada mesmo. E é isso, olha, nós vamos chegando aí ao final, fizemos aí todo esse resumo, essa trajetória nossa, dessa contextualização jornalística, pensando no observatório, né, de imprensa, que vocês devem fazer. E aí o que vem por aí, atividade de desenvolvimento, a gente vai para a atividade do desenvolvimento 1, vamos falar bastante sobre esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para que eles coloquem avaliação para a gente, é super importante vocês avaliarem a nossa aula. Isso é crescimento meu, crescimento dos outros componentes aí do nosso aprofundamento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô procurando aqui o nome, eu não coloquei, não sei, tem o nome da escola da professora, mas eu trago na próxima aula para vocês. Eu tenho aqui anotado, eu só esqueci de colocar o nome aí no material, tá bom? Mas eu tô buscando aqui e não encontrei. Mas professora, lembrando, ela não é professora de educação física também. Olha só que bacana, né? Um trabalho aí bem realizado, bem idealizado. Eu espero que vocês tenham gostado. E falo pra vocês, até a próxima aula. Se liga na mídia, fiquem comigo. Até a próxima. Tchau, gente.